Bom, nós estamos estudando a matéria de teologia sistemática e paramos no capítulo de número 4 da primeira unidade, a página de número 39. Nós vamos falar um pouco aqui hoje a respeito dos atributos de Deus. É claro que é de conhecimento dos irmãos boa parte do que vai ser falado aqui, que na boa parte de nossas pregações sempre tem falado a respeito disso, inclusive a nossa escola bíblica do trimestre passado abordou bastante a respeito desse assunto. E vamos falar um pouco a respeito dos atributos. O comentarista alega o seguinte: os atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. Quando aplicada a Deus, podemos definir como o aprofundamento e o aprimoramento no conhecimento, sendo a respeito dos atributos do caráter de Deus por meio da Sagrada Escritura. O comentarista quer dizer o seguinte, que a única maneira de nós conhecermos a Deus, porque nós nunca vimos Deus, nós não temos como dimensionar Deus, é conhecer através dos seus atributos que está revelado nas Escrituras. Deus ele se deixou conhecer por nós, como nós falamos na aula passada, através da Bíblia. E é dentro dos feitos narrados nas Escrituras que nós sabemos quem é Deus, dimensionamos o poder de Deus e vemos a maneira que ele elegeu um povo, amou esse povo, deu leis que faria com que esse povo aproximasse dele e o afastamento dessas leis traria justiça sobre esse povo. Lembrando que a justiça e o amor de Deus, trabalha na equidade, é equilibrado. Deus não é mais amor e nem tampouco é mais justiça. E lembrando que a justiça divina não tem a ver com punições, como é ensinado nas nossas pregações, não tem a ver com isso. Eu até falei na matéria passada que os atributos de Deus eles trabalham em conjunto. Nunca vai ter um atributo de Deus que vai desenvolver mais. E uma coisa que nós temos que ter em mente, devido sermos assistidos por uma boa parte de pessoas críticas, é que quando nós falamos atributos, que são qualidades de alguém, por exemplo, quando eu observo o nosso irmão Eliel e observo alguma qualidade nele, eu expresso, é como se eu estivesse atribuindo algo a ele. Porém, com relação a Deus, nós não temos condição de atribuir nada a Deus. Nós simplesmente reconhecemos de forma teológica como Deus se manifestou ou se revelou. Então, quando você fala que você conhece o atributo de Deus, não é que você está atribuindo alguma coisa a Deus. É que você está reconhecendo como Deus se manifestou. Porque a palavra atributo, se você pegar na língua portuguesa, parece que nós estamos atribuindo alguma coisa a alguém. E dentro da temática teológica não tem a ver com isso, tem a ver com o reconhecimento de como esse ser supremo se revelou. E o comentarista vai falar no terceiro parágrafo o seguinte, que os atributos são distinguidos em dois grupos. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Ou seja, são atributos que Deus comunicou a nós e atributos que ele não nos comunicou ou que ele não passou para nós. Seria mais fácil explicar assim, que existe essas particularidades que Deus compartilhou conosco, como eu falei na aula passada, que nos torna a semelhança de Deus. Existem os seus atributos que ele não compartilhou conosco, que são inerentes apenas de Deus, porque nós não tínhamos condição alguma de ter ou de portar esses atributos devido à nossa queda juntamente com o nosso pai Adão. Lembrando que nós, assembleianos, acreditamos que há uma depravação total desde quando Adão caiu, toda a humanidade caiu com Adão, porque ele é nosso tronco genealógico é Adão. Então, se Adão caiu, toda a raça humana caiu com ele. Isso engloba a nossa época também. Então, por isso, nós não temos condição alguma de termos esses atributos que são incomunicáveis.
E lembrando que o próprio Adão, que foi criado perfeito, ele tinha 100% de perfeição nele, e mesmo assim, ele, por ser humano, ele não tinha esses atributos que são incomunicáveis. Dos quais os atributos incomunicáveis, que está na página 40, o comentarista vai separar aqui os que são mais conhecidos, que é onipotência, que vem do latim a palavra onus ou oni, que quer dizer todo, e potentio ou potentia, que tem a ver com potência, com poder. Então, a palavra onipotente ou onipotência tem a ver com ter todo o poder centralizado nas suas mãos, implicando que Deus, quando nós falamos que Deus é onipotente, nós estamos simplesmente reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso, da maneira que ele até se manifestou para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, que o comentarista até coloca aqui o termo El Shaddai, que quer dizer o Todo-Poderoso. El quer dizer Deus, e a palavra Shadow, que tem um sentido até um pouco peculiar, que tem a ver com peito, com seio, o seio realmente de mulher, que mostra que esse Deus que nós servimos, ele nos guarda no seu seio. Ele nos protege no seu seio, quer dizer isso. Por isso é chamado de Todo-Poderoso, devido a essa proteção que Deus deu sobre a vida dos seus escolhidos, com a nação de Israel e como a sua igreja. Escolhido aqui, irmão, não tem a ver com pensamento de eleição e predestinação, tem a ver com um povo escolhido através do sangue de Cristo. É esse o sentido que eu estou falando. E nós vemos a onipotência de Deus, conforme os versículos que está embaixo aqui, quando nós abrimos a Bíblia no seu primeiro versículo, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é algo que revela que por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de criar pequenas coisas em nossa casa. Agora, você imagina Deus criando todas as coisas que nós podemos alcançar com a nossa visão, que não vai tão longe. Por exemplo, eu moro em um lugar aqui na cidade de Everett, em Massachusetts, que é um pouco de morro. E aqui dá para contemplar uma parte da cidade e nós vemos que isso fica vasto aos nossos olhos. Agora, imagine a imensidão desse planeta, somente o nosso, que foi criado pela palavra de Deus, não foi nem pela mão de Deus. Ele ordenou e tudo criou. Ele simplesmente falou e a sua palavra criadora fez com que tudo viesse a existir. Quando você vai na carta aos Hebreus, ele fala que com a sua palavra, tudo que existe veio a existir apenas com a palavra de Deus. E Pedro, ele chega a dizer que esse mundo que existe hoje, Deus fez com que ele estava relacionado a isso que nós vemos como terra, ele fez com que tudo isso saísse de dentro das águas apenas com uma palavra. Então, nós vemos que a onipotência de Deus tem a ver, além de nos guardar, nos proteger, tem a ver com o poder criador de Deus. A maneira que ele se revelou, que ele é o criador de todas as coisas. Tudo que existe, desde o que se move na terra com o que se move nas águas. O interessante é que na criação, se você observar os dias da criação, que é tão magnífico, que tudo que Deus criou, ele abençoou, dando condição de tudo aquilo que ele criou pudesse se reproduzir na sua própria espécie, de maneira que não necessitaria de uma próxima criação. Ele criou árvores que reproduziriam a sua espécie, animais que iriam reproduzir a sua espécie, animais aquáticos, desde os pequenos, os menores crustáceos que existem dentro do mar, com os maiores seres marinhos que existem no mar, que nossa mente não alcança. O maior parece que é reconhecido pela essa vasta taxonomia que os homens estudaram, o tubarão-baleia, mas nós não sabemos se existe coisa maior no fundo do mar. E então o interessante é que Deus criou todas as coisas com sua palavra. Me parece que é o Salmo 118, ele narra que as obras de Deus são inumeráveis, porque todos os seres criados por Deus são incontáveis e que formam de uma maneira maravilhosa.
Me fugiu qual o versículo que é aqui, mas é no Salmo 118. Então, a onipotência tem a ver com ter todo o poder na sua mão. Deus, ele governa todas as coisas. Isso tem a ver com onipotência. A soberania de Deus não é um atributo. A soberania de Deus são um conjunto de todos os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus que expressa a sua soberania, o seu governo, é ele ter todo o poder. Deus, ele faz o que lhe apraz, como diz Jó, ele faz o que ele quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, não é crítica a quem acredita assim, porque nada mais é do que uma linha teológica, e linha teológica não é heresia, mas eu, particularmente, tenho as minhas razões porque não creio nessa doutrina. A predestinação, que Deus predestinou algumas pessoas, existe os predestinados, a linha de predestinação, que são mais radicais, que acreditam que algumas pessoas foram predestinadas para ir para o céu e outras para o inferno. E existe uma linha da predestinação que acredita que Deus predestinou pessoas para ir para o céu e a outras escolherem para o inferno. Essa até é uma cortina de fumaça, um negócio desse. Porque se eu acreditasse na predestinação, eu acreditaria assim: alguns foram eleitos para ir para o céu e outros eleitos para ir para o inferno, e fim de conversa. Mas eu não creio assim, eu creio que o homem tem liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha, é claro que o homem ele tem liberdade de escolha no sentido de que quando ele ouve a voz de Deus, ele pode rejeitá-la. Não que o homem tenha condição de escolher por si mesmo as coisas boas, que a nossa tendência sempre é escolher o ruim. Até como cristão, nós queremos ir para o lado ruim. Se não é o Espírito Santo falar conosco, nós sempre vamos para o lugar ruim. Mas o homem ele tem essa condição de rejeitar a graça. Nós cremos assim. Mas a predestinação, digamos que se a predestinação fosse uma doutrina que eu defendesse, eu simplesmente ia dizer: Deus não deve nada para nós. Nós merecíamos o inferno. Essa é a realidade. Ele fez pela graça. Ele não é devedor para nós. Então, mas o fato dele ser todo poderoso, ele ser soberano, não quer dizer que ele fez isso, que ele fez coisas que vai contrário à lógica do seu caráter. Aquilo que ele determinou na sua palavra. E se Deus determinou algo na palavra dele, está muito claro, ele não vai mudar em relação àquilo. Que, inclusive, nós vamos falar desse atributo de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus ele é todo poderoso, quer dizer que ele é soberano. O profeta Abacuque fala que Deus sentou no trono do universo. Quer dizer que tudo está no governo dele. Nada foge do governo de Deus. Tudo que você passa, tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus, está na mão de Deus. O que Deus ele permite é porque ele sabe que você vai ter condição de passar aquela prova. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que Deus não permite prova alguma nas nossas vidas se nós, além da nossa força, para que possamos suportar. Então está escrito isso na Bíblia. O segundo atributo que o comentarista coloca aqui é a onipresença, que também tem sua raiz na mesma palavra em latim, onus, que é todo, e a presença. Isso implica que Deus ele está presente em todos os lugares, ele não está limitado a tempo, ele não está limitado a espaço. Deus ele contempla neste momento aqui, que são 7h24, essa aula aqui, e em qualquer outra parte do mundo que o fuso horário é contrário ao nosso aqui, Deus está lá também. Os irmãos estão entendendo? Deus está presente lá. Ele é o Deus que não está limitado a tempo. Inclusive, é acreditado biblicamente e teologicamente que na eternidade, só o nome eternidade, não tem contagem de tempo. Nós não vivemos, na eternidade não existe um tempo determinado. É por isso que no Salmo, e Pedro também fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, implicando que não há contagem de tempo na perspectiva divina. E sendo assim, a sua presença em todos os lugares, se dada ao mesmo instante, para ele é coisa muito normal, muito fácil de ser feito, porque ele pode estar presente em todos os lugares. Aí é onde se surgem algumas perguntas, que uma vez eu estava falando da onipresença de Deus, e uma pessoa falou comigo assim: Deus está presente no prostíbulo? E o que os irmãos poderiam dizer? Deus está presente no prostíbulo? Já que ele é onipresente, está presente. Porque se ele está presente em todos os lugares, então é todos os lugares. Os irmãos estão compreendendo? Aí a resposta que o Espírito Santo me iluminou na hora foi: sim, ele está presente lá.
Aí a pessoa espantou, falou: não, eu não concordo. Eu falei: é direito você de não concordar, mas você está confundindo Deus conosco. Eu posso ir no prostíbulo e me sujar. Deus não se suja em meio à imundícia. Deus, ele é luz da imundícia. E Deus está presente lá para que as pessoas que estão praticando o que pratica lá ficam indesculpáveis diante de Deus. Deus está presente em todos os lugares com um propósito diferente. Por exemplo, Deus pode estar presente em uma igreja que o propósito dele lá não é ser adorado, é estar lá para mostrar para aquele povo rebelde que eles serão punidos por viver um culto de qualquer maneira. Então, Deus ele está presente em todos os lugares, e lugar nenhum mancha Deus. Lugar nenhum. Inclusive, um dia eu falei com o irmão, porque a Bíblia mostra isso, que Deus, ele é o Deus que ele coloca o político que ele quer no poder. Eu nem vou deixar, eu não vou estender assunto de política aqui. Ele, porque eu não estou nem aí, eu vivo num país e eu não tenho voz de voto aqui, e o país que eu sou dele, eu não estou lá para votar. Eu voto aqui, já até fiquei devendo voto aqui também para não ir votar. Então, eu não dou palpite na política lá. Mas aí eu falando com o irmão que foi Deus que colocou o atual presidente do governo. Ele falou que não, que ele não concorda. Aí eu citei por algumas passagens que a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Aí ele falou assim, que autoridade é uma coisa, a pessoa que exerce a autoridade é outra. Eu falei, então me ajuda a separar essas duas coisas, porque eu não consigo. Falei assim, e o profeta Daniel falou que Deus é quem constitui reinos e destitui reis. Aí eu falei, eu não concordo que foi Deus que colocou o Lula no poder. Eu falei, quem que o irmão acha que colocou o Lula no poder? Ele fraudou as eleições. Eu falei, mas se ninguém falou nada até hoje é porque Deus está permitindo. Eu falei, vou dar uma prova que foi Deus que colocou ele lá. Primeiro, abateu os crentes. Os crentes estavam confiando mais no Messias, que não é o Messias verdadeiro, que é só o Messias Bolsonaro, do que em Deus. O pessoal confiou mais no Bolsonaro do que em Deus. Falei com ele. Falei outra coisa, uma palavra até de João Calvino. João Calvino disse que Deus dá o político que o povo merece. Falei, o povo do Brasil merece o político que eles têm lá agora. Falei, então uma coisa, eu falei outra coisa, olha. Deus colocar o Lula, colocar qualquer pessoa num poder, numa cadeira de rei, não mancha o caráter de Deus. Aí ele falou assim, então o irmão acha que foi Deus que colocou o Hitler no poder para poder punir os judeus? Eu falei, o Hitler não puniu só os judeus, o Hitler matou negros, matou gays, matou testemunho de Jeová e matou milhares de ciganos. Só que o pessoal só lembra dos 6 milhões de judeus que ele matou. Aí eu falei assim, os 6 milhões de judeus que Hitler matou é para cumprir a palavra de Jesus, a palavra dos judeus que falaram para Pilatos, que o sangue dele caia sobre nós. Os irmãos lembram disso? Que os judeus falaram para Pilatos? Pilatos falou, vocês querem que eu solte o Barrabás ou o Jesus chamado Cristo? E eles disseram, solte a Barrabás. Ele falou, o que farei? O sangue dele cai sobre nós. E caiu. Caiu no ano 70, caiu na época de Hitler, e às vezes continua caindo. Porque eles pediram isso. Então, isso não mancha o caráter de Deus, esse governo de Deus, aonde Deus está, não mancha o caráter de Deus. Então, se algum dia alguém te perguntar, Deus está aí? A pessoa perguntou, Deus está no inferno? Primeiro erro é a conotação de inferno. Eu acredito, irmão, no inferno de fogo, de punição eterna, para aqueles que não servem a Deus, que morreram ou que enfrentarão o juízo final para a condenação do fogo eterno. Só que lembrando que inferno tem várias conotações na Bíblia. Então, quando alguém perguntar se Deus está no inferno, porque o inferno de perdição eterna, ele não está inaugurado, ou não existe, não sei ainda, mas uma coisa nós podemos afirmar, como os teólogos afirmam, não está inaugurado. O que é a perdição eterna? O lago de fogo e enxofre, da qual as pessoas condenadas após o juízo final irão, juntamente com Satanás e os seus anjos, a besta, o falso profeta e todos quantos esqueceram de Deus. Essa é a punição eterna. Só que a Bíblia narra inferno. A palavra inferno como Hades, que é a que nós costumamos falar Hades, que ela tem a ver com ou sepultura, sepultura mesmo, ou mundo dos mortos, que seria como que o local onde a alma dos ímpios estão aguardando, já sendo punidas
para poder ir enfrentar o juízo final. Agora, o lago de fogo ainda não existe. E outra, o diabo, os irmãos lá de Canério que participaram do curso do curso de escatologia do pastor Luiz, vai lembrar disso. O diabo não está no inferno, como alguns pensam. O diabo não é rei do inferno, como alguns pensam, que ele tem uma cadeira sentado lá com um tridente do lado, parecendo Poseidon. Não existe essas coisas. O diabo ele é um anjo caído que ele fica, como diz o apóstolo Paulo, nas esferas celestiais, aonde ele fica ali junto com os seus demônios. E uma oportunidade que ele tem de entrar no corpo de alguém, ele vem, depois ele é banido, é escorraçado, mas não tem vergonha na cara, entra de novo, em outro, em outro, em outro. Mas o seu local parece que é o espaço sideral, de acordo com Daniel. Nós não podemos localizar o local, mas dá a entender que fosse o espaço sideral. Então, eles não estão no inferno. Mas na conotação de muitas pessoas, por falta de conhecimento teológico, pensa que o diabo está no inferno e que Jesus não poderia estar lá. Vou contar aqui uma ilustração errada, que talvez você já ouviu em algumas pregações. Que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, antes de ele ressuscitar, conforme Efésios, que fala que ele foi às partes mais baixas. Nós não sabemos se essas partes mais baixas seriam o inferno ou simplesmente a sepultura. Mas Pedro fala que ele foi e pregou o Espírito em prisões. Tem algumas interpretações a respeito desse versículo, mas eu particularmente acredito que ele realmente foi às partes baixas da terra. Na verdade, partes baixas da terra não, porque o inferno também, irmão, não está debaixo da terra. Que ele foi a esse mundo dos mortos. E nesse mundo dos mortos, ele pregou a sua vitória sobre os espíritos que rejeitou ele após ele morrer. Ele pregou a sua vitória, não é pregar o evangelho, não. Pregou a sua vitória, ressuscitou e hoje está na glória. Se Jesus ele morreu, foi a essa parte mais baixa, como alguns acreditam, que nós não sabemos se essa parte mais está fazendo referência ao inferno, como já disse, que o inferno não. Nós não podemos dizer que o inferno é debaixo da terra, isso é uma mitologia da cabeça do povo. Inferno, na Bíblia, tem essa conotação, e tem a conotação da perdição eterna, que é a palavra Geena, ou Geena. E se o inferno, irmãos, não está inaugurado, o demônio não está lá. E se ele não está lá, essa ilustração que os pregadores pregam que Jesus morreu, foi lá no inferno, tomou a chave da morte do inferno da mão do diabo e tal, e quando ele esculhambou com o diabo, e que um monte de coisa, e que o diabo estava fazendo festa no inferno, tudo isso é invenção da cabeça de um pregador emocionalista. Porque, primeiro, derrotado não faz festa. O diabo já sabia que a cruz era a perdição dele, primeira coisa. Segundo, o diabo não mora no inferno. E terceiro, a Bíblia nunca diz que Jesus tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo. A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte do inferno. Os irmãos podem conferir o texto lá em Apocalipse. Lá não diz que ele tomou, lá diz que ele tem. Nós passamos na matéria de hermenêutica, então temos que ser fiéis ao texto. Então, essa conotação de inferno, que a pessoa quer achar que se Deus for lá, mancha, Deus não mancha. Primeiro, porque o inferno, ele é, como eu falei, ou sepultura, ou o mundo dos mortos. E Deus está presente em todos os lugares. Então, primeiro é saber a conotação do que é inferno, para poder não falar besteira. Eu entendo que nossos irmãos mais antigos, eles têm uma certa dificuldade, porque aprenderam assim. Nós temos alguns irmãos que são realmente ignorantes bíblicos e aprenderam por tradição de família, nem por tradição religiosa, a respeito do inferno, principalmente essa parte de que o inferno é no meio da terra, debaixo da terra. Que o inferno está aqui, se você cavar, você vai no inferno. E se você for olhar biblicamente, não tem como o inferno estar nessa terra, debaixo dessa terra, porque debaixo dessa terra tem espaço. É a única coisa que tem. E no núcleo da terra tem fogo, mas não é o inferno. Então, nós temos que entender o que é as questões teológicas. Então, Deus nos está presente em todos os lugares, com um propósito diferente e que nada foge do seu conhecimento. Como o comentarista mostra aqui, Deus não está limitado ao espaço. Ele não está limitado ao espaço. Nós não temos como explicar isso, porque isso não se explica. Deus está aqui e tem países que já é amanhã, e Deus está lá. Porque ele não está limitado a tempo
e há espaço. Porque, além dele ser espírito, ele é Deus. E isso aí não tem como explicar. Outra coisa que ele fala é que ele é onisciente. Onisciente quer dizer que ele tem conhecimento de todas as coisas, ele tem ciência de tudo. Nada passa despercebido dos seus olhos. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E ele está presente nesses três tempos, na nossa conotação, no mesmo instante. Deus está presente no ontem, no hoje e no amanhã. Ele tem conhecimento de todas as coisas. É o que o apóstolo Pedro chama de presciência. Ele já prevê todas as coisas que está muito além do nosso conhecimento. Existe um menino aí, ele carrega o título de apóstolo, fica na internet aí dizendo que viajou, ele é viajante do tempo, dizer que viajou no mundo do espírito nos anos 3000 e alguma coisa, e ele sabe o dia que Jesus vai voltar, ele já viu todas as coisas aí, e que ele tem um pensamento meio gnóstico, dado a essas coisas místicas, e ele fala que ele viajou no tempo e foi. É como se as pessoas que tivessem um entendimento ia ver que ele está se colocando quase igual Deus, que Deus pode estar bem para lá do futuro que nós podemos imaginar e do passado, porque ele não está limitado ao tempo. E ele tem conhecimento de todas as coisas. Tudo que Deus, que foge do nosso conhecimento, Deus conhece. Deus sabe o que nós vamos falar, o que nós pensamos. Deus sabe o nosso amanhã. Deus sabe todas as coisas. O interessante é que o Salmo 139 mostra que Deus, sendo todo-poderoso, ele, sabendo de todas as coisas, ele tem cuidado até das pequenas coisas que nós fazemos. Por exemplo, ele diz assim, olha, Deus conhece o meu andar e o meu levantar. Deus conhece o meu assentar. Isso está falando de coisas simples do dia a dia, que Deus conhece de nós. E fala que nós não temos como fugir. Aí ela aborda a sua onipresença. Se nós formos para a alvorada do mar, lá ele está. Se descemos ao Sheol, talvez ali está falando da sepultura, ele também está lá. E se nós subirmos aos céus, seja o espaço sideral, ele está lá. Deus está em todos os lugares e ele tem ciência de todas as coisas. Ele fala, antes que eu profira as palavras, Deus já sabe as palavras da minha boca. Ele vai e mostra que Deus sabe todas as coisas. Então, a onisciência de Deus mostra que Deus tem ciência de tudo. Deus conhece as nossas obras, sejam elas boas ou sejam más. Porque se Deus não tivesse ciência disso, passaríamos despercebidos no seu julgamento. Mas, como ele conhece todas as coisas, ninguém tem como fugir das suas responsabilidades diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Isso dentro da nossa conotação de tempo, porque para Deus isso não existe. Para Deus essas coisas não existem. É para nós que isso existe. Então, para Deus, tudo está revelado aos seus olhos. Nada foge dos olhos de Deus. Jesus ele é apresentado em Apocalipse como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Então, ele penetra o juízo, ele sabe todas as coisas. Ele também fala da eternidade de Deus. Irmãos, a eternidade é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Isso é eternidade. O ser humano, ele passou a ser eterno. Os anjos passaram a ser eternos. Os anjos não morrem. Eles não sofrem a morte. Nós sofremos a morte porque a morte física é o salário do pecado. Então, por isso, nós sofremos a morte. Porém, Deus, ele é eterno. Ele não teve início de dia e não tem fim de dias. Ele não tem fim de dias. Nós recebemos a eternidade, conforme Eclesiastes fala, mesmo depois que morremos, a nossa alma e o nosso espírito, eles permanecem vivos e até o nosso corpo, no dia da ressurreição, tanto os que ressuscitam para a glória eterna, como os que ressuscitam para a perdição eterna, os seus corpos serão imortais. De maneira que quem ressuscitar
para a vida eterna estará eternamente com Deus na glória, e quem ressuscitar para a morte eterna estará eternamente na perdição. Mas diante de Deus isso é diferente. Deus não teve início e não tem fim. Ele é de onde se origina todas as coisas. Ele não tem princípio de dia, ele não tem como morrer. Deus existe até essas supostas perguntas. Se Deus pode todas as coisas, ele pode morrer? Deus, ele não pode morrer porque ele é vida em si. Então, se ele, caso dasse cabo da vida dele porque ele é todo poderoso, acabaria com todas as coisas e nada existiria mais. Então, Deus é a fonte de todas as coisas. Agora, a eternidade de Deus tem a ver com isso. Ele não tem princípio e não tem fim. E eu falei da imutabilidade de Deus, que é o quinto atributo incomunicável que ele coloca aqui. A imutabilidade de Deus tem a ver com que Deus não muda no seu caráter. Deus não muda na sua essência. Em Malaquias fala que em Deus não há sombra de variação. Ou seja, Deus não varia o seu humor, não varia o seu caráter, ele não levanta de um jeito, porque ele nem dorme. Ele é o Deus que não tem como hoje ele está assim, amanhã está de outra forma. Não há mudança em Deus. Deus não é aquele que fala uma coisa com você e depois ele muda. E não faz promessa e depois fala, não, eu não vou cumprir porque não vale a pena cumprir. Deus não é assim. Isso é imutabilidade de Deus. Em Deus não há sombra de variação. Todas as vezes que você encontra na Bíblia os Salmos, alguma parte poética da Bíblia que fala que Deus é rocha, está mostrando que Deus é inabalável e nele não há mudança. Isso quer dizer que Deus é rocha. Então, a imutabilidade de Deus tem a ver com isso. O comentarista coloca uma coisa interessante aqui. Ele fala que Deus é imutável no seu ser e nas suas perfeições. Deus, por que ele é imutável? Ele não pode negar a si mesmo. O apóstolo Paulo, falando a respeito de Jesus, ele fala que se nós formos infiéis, Jesus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, mesmo diante da nossa infidelidade. Só que a imutabilidade de Deus, ou das três pessoas da Trindade, tem a ver com isso. Ele não muda no seu ser, ele não muda no seu caráter, a sua essência não varia. Aí ele coloca uma coisa que é interessante, que nos seus propósitos e nas suas promessas. Eu vou começar das promessas. Todas as promessas de Deus que são decretos. O que são promessas que são decretos? As promessas que está escrito na Bíblia. Isso é decreto. Vocês estão entendendo? Promessas que você recebeu como dom de profecia, elas podem não acontecer na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Nós acostumamos dizer o seguinte: Deus fala assim para o irmão evangelista Alex: eu vou te levar no Japão e lá você vai ser um grande pastor. Isso parece estender a volta de Jesus, não? E se você acredita que Jesus pode voltar a qualquer momento, como que se Deus me usar para falar com o evangelista Alex que ele vai ser um grande pastor no Japão, isso não é profecia não, tá? Vai que ele vai para o Japão. Tem que cumprir, não? Vocês estão entendendo? Aí Jesus não vai voltar. Que digamos que ele receba uma profecia e ela se cumpre daqui 5 anos. Eu recebo uma que vai cumprir daqui a 10. Então, vai indo assim. E o apóstolo... Aí como que explica isso? O apóstolo Paulo fala que os dons, eles são utilizados de maneira que eles não vão além da fé. A fé ali não é crer. São conjuntos de doutrinas. O que são os dons espirituais manifestos na igreja? Eles são manifestações dadas pelo Espírito Santo para edificar a igreja. Edificar a igreja. O que Deus fala através de dons espirituais, não estou dizendo aqui que Deus não vai cumprir o que ele falou. Se for Deus que falou, cumpre. Mas o que eu estou dizendo tem coisas que realmente Deus já falou na minha vida que foi anos passados e cumpriu depois de anos. Depois de anos. Como falou na vida de Abraão e cumpriu 25 anos depois. Mas os decretos de Deus são imutáveis quando são os decretos bíblicos. Tudo aquilo que ele determinou na Bíblia. Por exemplo, antes que alguém fale assim que Deus, como eu falei, que Deus ele não muda, lá em Números 22 fala que Deus não é um que minta nem filho do homem porque se arrependa. Aí alguém vai falar que lá no Gênesis fala que Deus se arrependeu. E arrependimento é mudar.
de opinião. Isso é arrependimento. Se Deus não muda, como que ele arrependeu? Primeiro que o livro de Gênesis, se você pegar no hebraico, a palavra ali tem conotação com um sentimento que o tradutor tentou achar a melhor maneira para colocar na linguagem humana, que é o que nós chamamos de quando atribuímos sentimentos humanos a Deus. E a única maneira que ele tinha de escrever é falar que Deus ele se arrependeu, ou seja, Deus entristeceu da ação do homem no capítulo 6 de Gênesis, a ingratidão do homem. Seria isso. É quando atribuímos sentimentos humanos a Deus para tentarmos compreender a maneira que Deus sentiu no exato momento que nós transgredimos a sua lei. Então, é isso que ele está falando. Deus ele não tem do que se arrepender. Deus não é igual nós, que erramos e arrependemos. E Deus não precisa dessas mudanças. E o decreto de Deus que está ali em Números é que Deus falou que através de Abraão ele faria uma grande nação. Israel já era uma grande nação, precisava de cumprir os decretos de Deus dessa nação até a vinda de Cristo. E quando o profeta Balaão falou, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa, que ele dizia, olha, Deus decretou que Israel vai ser uma grande nação, então ele não pode mentir. E ele também não pode arrepender do seu decreto, vai cumprir que Israel será uma grande nação. É isso que o texto quer dizer. Então, os decretos bíblicos não tem como ter mudança. Os irmãos estão compreendendo? Agora, o comentarista colocou que propósito. Deus muda propósito, irmão. Isso aí nós temos que aceitar pela própria Bíblia. Um dos exemplos, Davi, ele, em dado momento, o seu reino cresceu bastante. E estendeu por vários lugares. Ele se sentiu um pouco arrogante, quis se vangloriar diante das demais nações e mandou com que passasse fazendo um censo, uma contagem de homens acima de 20 anos, para que ele pudesse mostrar o tamanho do poder do seu reino através dos exércitos. E os homens andaram durante 1 ano e pouco, não me recordo os meses, e chegaram com. Estamos na página 42. Então, ele ficou um pouco arrogante e Deus usou até do próprio Joabe para falar que não era para fazer, porque ele estava fazendo loucura, e ele mesmo assim seguiu fazendo. Depois diz a Bíblia que ele doeu-se no coração e Deus puniu a nação de Israel. Falou com Davi, você quer 3 anos na mão dos seus inimigos, 3, eu não me recordo o tempo, de fome, ou 3 dias de praga. Ele foi e falou que queria cair na mão de Deus. E no segundo dia já tinha matado um monte de judeus. Ele foi e falou para Deus, ele orou e pediu a Deus para que Deus punisse só ele. E o interessante é que diz a Bíblia que quando ele olhou, assim, que estava na ilha de Araúna, ele olhou, viu um anjo com espada desembainhada no alto, e o anjo estava só esperando a ordem, fala que eu desça e mate ele, mas aí Deus não permitiu, e Deus mudou o decreto. Deus mudou, melhor, o seu propósito. O propósito é 3 dias, no segundo dia Deus cessou a praga. Então Deus muda ou não muda? Deus falou que o reino chamou Saul para ser rei. Saul foi escolhido por Deus, como alguns falam que não, mas foi escolhido por Deus. E depois Deus mudou o seu propósito, falou que não. Agora, Deus deu um decreto que da descendência de Davi, ela nunca perderia o trono. E ela não perdeu, porque Jesus está sentado no trono do universo. Que nunca faltaria descendente para o seu trono. Salomão pecou pior de todos os reis. E Deus ainda manteve a promessa dele sobre a vida de Salomão, sobre a vida dos descendentes de Davi através de Salomão. Então, decreto é uma coisa, propósito é outra. E vários outros propósitos. Por exemplo, houve uma determinação que Deus iria destruir a cidade de Nínive. Quando Jonas pregou lá, o que Deus fez? Mudou o seu propósito e salvou a cidade. 150 anos depois, quando o profeta Naum profetizou, na verdade não foi 150 anos que ele profetizou depois de Jonas, mas 150 anos depois da profecia de Jonas, Deus destruiu a cidade de Nínive. Mas aí já foi o cumprimento da profecia de Naum e não da profecia de Jonas. Então, Professor, sim? a gente tem um hino que fala, né, que quem tem promessa não morre. Morre. Que as pessoas muito falam que se Deus prometeu na vida da pessoa, Deus vai cumprir. Só que eles esquecem que tem as promessas condicionais.
Deus vai cumprir, mas vai depender da minha atitude, né, Isso. daquilo que eu escolher. Então, se Deus prometeu que fulano vai para não sei aonde, então fulano vai. Mas se fulano fizer a parte dele, Deus não vai cumprir. Então, assim, É aí que não é que estão os dons Deus mudou de espirituais. ideia. Não, Deus não mudou de ideia. Isso. É condicionado o que a pessoa vai fazer, ué. É igual, eu vou levar você dos quatro cantos do mundo, o camarada vai e desvia. Deus vai levando os quatro cantos do mundo aqui, só se for rodando ele fazendo trem errado. Então, é condicional, como o irmão inglês falou, muito bem colocado. Não existe esse negócio, irmão, que a pessoa é igual esse hino, quem tem promessa não morre. Então, lê Hebreus. Diz a Bíblia que os homens e mulheres que tiveram promessas saudaram ela de longe, porque morreram. Abraão, Deus falou de Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Abraão viu Isaac nascer e viveu até os 15 anos de Jacó e Esaú, depois Abraão morre. Ele não viu os filhos de Jacó, ele não viu as 12 tribos crescer. E aí? Ele viu a promessa? Tem muitos outros na Bíblia, então nós temos que. Isso é jogo de palavra, que tem promessa não morre, isso é para causar efeito na igreja e fazer o povo entrar nos mantos. É disso que o povão gosta. Teologicamente, quem tem promessa morre, quem não tem promessa morre, então não tem esse negócio. Agora, irmão, uma coisa é: a imutabilidade de Deus tem a ver com o seu ser. Ele não muda e nos seus caráteres. Como eu falei, propósitos Deus muda. Propósitos, Deus pode mudar na vida de qualquer pessoa, propósito. Mas a imutabilidade de Deus tem a ver com os seus decretos. Todos os decretos que Deus determinou sobre Israel cumpriram. E ainda os que estão para cumprir, conforme o profeta Jeremias, ele fala que Israel é o povo escolhido de Deus, que enquanto houver dia, houver chuva, houver noite, houver verão, houver inverno, Israel nunca deixará de ser povo de Deus. E o dia que tudo isso acabar, Deus rompe a aliança com Israel. Dia e noite não acaba, inverno e verão não acaba, a não ser o dia da eternidade. Então, Deus ainda tem uma aliança com Israel como povo escolhido. Os decretos de Deus já se cumpriram em Israel como Jesus veio na terra como Messias, mas como povo de Deus eles ainda permanecem. Então, esses decretos não mudam. Vamos lá nos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis, como eu já falei, é aqueles atributos que Deus compartilhou conosco e que nos torna a sua semelhança. A primeira que ele fala é santidade. Santidade, nós entendemos que a palavra santo, que é a palavra kadosh, ou a palavra agios, no grego, que ela tem a ver com algo separado para uso exclusivo de Deus. A santidade de Deus está muito além do tanto. O quanto mais santo você for, não chega. Eu não posso nem fazer cálculo aqui do 0,0000000, um monte de zero com vírgula, do que é Deus. A santidade, porque a nossa justiça que trabalha junto com a santidade, ela é como pano imundo diante de Deus. A melhor obra que nós fizemos, as melhores coisas que nós fizemos, ela é imunda diante dos olhos do Senhor. Então, não se compara a santidade de Deus com a nossa. Só que a santidade que Deus transmitiu para nós, ela nos capacita a querer separar-se para Deus. A primeira vez que apareceu a palavra santo na Bíblia, ela faz conotação no livro de Levíticos com aquilo que é separado para o uso exclusivo de Deus. Todos os utensílios do tabernáculo, os alimentos que eram apresentados no tabernáculo, o óleo, tudo era para o uso exclusivo de Deus e, além de tudo, a tribo de Levi. Então, santo é aquilo que é separado para Deus. Quando nós santificamos, nós estamos nos doando o máximo para Deus. Isso é santificação. É uma separação que nós optamos em fazer para poder servir somente a Deus. Santidade, eu costumo resumir no seguinte: é um estilo de vida. Isso é santidade. Você tem um estilo de vida que quer agradar a Deus através de você se separar para Deus, você querer afastar de tudo aquilo que contamina a sua vida. Isso é santidade. E a santidade em relação às coisas que eram utilizadas no tabernáculo, elas não foram banidas. Nós não vivemos, irmãos, na lei cerimonial, mas uma coisa
aquilo que é separado para Deus, nós queremos, isso aqui é para Deus, e tem que ser somente para Deus. Exemplo, igreja. Deus ele não precisa de 4 paredes. Porque, por exemplo, aonde nós congregamos aqui em Malda, onde o evangelista Alex tem a igreja lá, que está nos seus cuidados, lá não é um templo construído para ser templo. Mas a partir do momento que os homens e mulheres de Deus entram ali, ali se torna santo. Ali é um lugar santo. E a partir do momento que aquele local ali foi separado para Deus, lá tem que ter respeito. E todos os utensílios que estão lá tem que ter respeito. Por isso que às vezes as pessoas acham que eu sou radical demais, que eu não concordo com igrejas que chamam pessoas mundanas para tocar nela. Aqui nos Estados Unidos tem um monte de igreja aí que eles pegam, ainda paga o instrumentista mundano para tocar lá na igreja. E tá lá, e depois fala, aqui tudo é santo. Não é, não. Se fosse santo, o mundano não estava lá. E outra coisa, nada podia ser tocado. Ninguém não podia tocar. Bom, as coisas de Deus é uma coisa tão séria. O livro de Levíticos, ele revela a santidade de Deus de uma maneira que... eu sempre costumo dizer isso, talvez os irmãos aqui já até ouviram eu falar isso quando eu ministrei a aula lá em Uba. O livro de Levítico é o livro que mais mostra a santidade de Deus. É o livro que mais revela a Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, que eu li o livro de Levítico, eu lia, mas eu ficava pensando comigo mesmo, por que esse livro está aqui? Esse livro é muito chato. Eu pensava, tô falando sério, meu irmão. Que livro enjoado, que livro chato, o camarada repete. Eu pensava, por que o Moisés fica repetindo esse monte de coisa? Por exemplo, ele tem uma parte no livro de Levítico que fala assim, ó, a tribo de Judá trouxe tantas peças de ouro, tantas peças de prata, tantas bacias de não sei o quê, tantas peças de bronze, tantas roupas, tal. Aí, irmão, se fosse eu que estivesse escrevendo, aí eu ia falar, e a tribo de Rubem trouxe a mesma coisa. A tribo de Issacar trouxe a mesma coisa. Só que ele vai e repete tudo de novo na tribo de Rubem. São 12 tribos, na verdade dá 13, porque José não é tribo, então ele pega os 2 filhos de José e escreve tudo repetido. Primeiro, aí eu fui entender, para dar detalhes. Detalhes para as pessoas que iriam ler, mostrando transparência de tudo que foi doado para Deus. Primeira coisa, transparência. Segundo, para mostrar que as pessoas tiveram o coração aberto para contribuir. Aí eu fui entendendo tudo aquilo que era separado para Deus e fui vendo o quanto Deus se revela no livro de Levíticos. A santidade de Deus. Os detalhes, irmão, de um culto é muito sério na igreja. Muito sério. E a santidade que Deus revela na igreja e que transmitiu ao povo dele, eles deveriam ter cuidado com isso. Deveriam ter cuidado com isso. Com o que é culto, com o que foi dado para Deus, como guitarra, bateria, microfone, ter cuidado com essas coisas e não pôr na mão de qualquer um. Se você abre a sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Levíticos e no capítulo 10, o capítulo 10 é aquele famoso da morte de Nadab e Abiú. Mas olha o contraste. O capítulo 9, a partir do versículo 24, mostra que quando eles prepararam todas as coisas, Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto, e o povo entrou em festa, ficaram alegre, e toda aquela glória no meio do povo, todo aquele poder, aquele tufão de fogo, e o povo espantado e glorificando a Deus. Aí o capítulo 10 vai inicia, que vem os 2 sacerdotes, filho do sumo sacerdote, acende o seu incensário com qualquer fogo, e diz a Bíblia que, não sei se eles estavam dentro do tabernáculo na hora, ou pelo menos no pátio, e um incêndio aconteceu do próprio incensário, ele matou os 2 queimados. E uma coisa interessante, que parece que a roupa, o texto, ele dá um entender isso, que a roupa que foi construída para eles, que era considerada santa, elas não queimaram. Queimou o corpo deles todo e a roupa não. Eles mandaram tirar o corpo deles de lá. Porque a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, era transferida para o próximo que viria. Outra coisa, se os irmãos pegar o livro de Números, os irmãos vão ver que quando se movia o tabernáculo, que ele era uma tenda móvel, que se movia, nem todos os levitas eram sacerdotes. Eu acho que os irmãos já observou isso na Bíblia. Todos os sacerdotes eram levitas. Eles eram da tribo de Levi. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Todos os levitas trabalhavam no tabernáculo. Mas somente os da tribo, da família de Arão, eram escolhidos para o sacerdócio. E as peças do tabernáculo, como a Arca da Aliança,
o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de holocausto e a pia de lavatório, só a família de Arão podia carregar. As demais três famílias, elas podiam carregar as tábuas, as cordas, os pregos, as cortinas, mas não. E as duas cortinas, que eram os dois véus também, só o sacerdote. Tudo que estava dentro do tabernáculo só podia ser carregado pela família de Arão. Deus separa as coisas. Nós temos que entender isso. Por isso que nós não podemos brincar com santidade. E outra, quanto mais santo nós nos encontramos, fazemos como o profeta Isaías. Olhamos para Deus e nos sentimos mais distante. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6, que todo mundo conhece a passagem, que diz a Bíblia que ele viu Deus, ele gritou, ai de mim. No português, bem fácil de entender, ai de mim que sou homem de boca porca, boca suja, e habito no meio de um povo também de boca suja. E só melhorou quando o anjo pegou uma tenaz, que é uma espécie de uma turquesa, com a brasa tirada do altar e queimou a boca dele. E é claro que aquela figura toda ali, ele estava vendo uma visão, mas ali ele teve uma experiência com Deus, do que é santidade. Então, a santidade para Deus engloba muito mais do que nós podemos pensar de levantar de manhã, fazer uma oração e consagrar um jejum a Deus. Ela vai no estilo de vida que nós adotamos. Isso não quer dizer que você nunca vai errar, mas isso quer dizer que a santidade, que ela te traz temor, te traz reverência de Deus, ela te leva ao arrependimento. Porque você vai lembrar que você é separado para Deus. Para Deus, você é um vaso de Deus, você é separado para Ele. Então, como você é separado para Deus, você quer viver só para Deus. Isso é santidade. E outra coisa, culto tem que ser santo. Não adianta ter um culto cheio dos mantos, dos laba-laba, se depois que saímos dali, nós não temos compromisso com Deus. Nosso culto, ele é todos os dias, 24 horas, não só dentro da igreja. Dentro da igreja nós reunimos como corpo, mas como membro nós cultuamos todos os momentos. E culto tem detalhes. A minha vida, por exemplo, você que louva, pastor Alex, ele sabe, quando chega na igreja que é a pessoa tribulada, que não cultuou o dia inteiro, ele acha que culto é só na igreja, nossa, a igreja fica pesada. Pesado o culto, dificulta a vida do povo. Ele não quer saber de nada, a pessoa. E hoje, o maior problema do pessoal, eles esqueceram o que é santidade. Eles acham que santidade é estar na igreja. Então, naquele momento ali, ele é santo. Santidade é um estilo de vida. Coloque na sua mente: estilo de vida. A graça não nos dá liberdade de vivermos de qualquer maneira. A graça, ela nos transporta para a cruz, porque a cruz mostra que a lei cumpriu-se em Cristo. E a graça faz nós voltarmos para a lei para sermos santos. Isso é salvação. A graça conduziu, a lei conduziu Cristo à cruz porque ele cumpriu a lei. E quando encontramos com Cristo na cruz, ele nos retorna à lei para sermos santos. Nós não observamos a lei cerimonial, mas observamos a lei moral. A lei moral, irmão, quando você abre os 10 mandamentos, você só vê que Deus é perfeito. A única coisa que você consegue enxergar é que Deus é perfeito e que você é imperfeito. Que nós erramos em todos os 10 mandamentos. Todos. Aí alguém vai falar assim, até na guarda do sábado, sim, porque às vezes nós ocupamos todos os nossos dias sem dar tempo para Deus. Ocupamos com tudo e não temos um dia. E olha que lá no povo de Deus pediu um dia. Então, nós, no período da graça, que nós somos libertos sem ter feito nada, a graça, eu costumo dizer que a graça nos humilha, porque nós não precisamos fazer nada. Ela veio até nós. Ela abriu o caminho até nós. E para encontrar conosco, ela nos humilha. E nós, mesmo assim, falhamos. Agora, por quê? Não queremos ser santo. Santidade vem por duas coisas: pregação da palavra e ação do Espírito Santo. Se nós negligenciarmos a pregação verdadeira, nós não vamos ter um povo santo na igreja. Eu sei que hoje está um pouco difícil pregar. O evangelista Alex, me desculpa, ele é o único pastor aqui na sala, mas tem pastores que não gostam. Tem pastores que não gostam.
Igual eu já falei, uma vez preguei lá numa Malanar, lá eles não me deram nem eu não queria dar nem a passagem de volta lá para o Mangueira. A mensagem não foi macia. Então, temos algumas dificuldades, mas louvamos a Deus que nós ainda temos um remanescente muito grande de pregar, de pastores locais que aceitam a palavra de Deus ser pregada. Eu entendo que hoje em dia as pessoas querem pregar um monte de besteira, costume, eu estou falando de pregação, falar de amor, perdão, vida santa, que santidade não tem a ver com o estereotipo, tem a ver com o interior. E é claro que quando mudamos o nosso interior, o nosso exterior muda automático, isso é normal. Eu não estou falando de costume, mulher usar brinco, corta cabelo, usar batom, homem usar bermuda. Eu não uso nada dessas coisas, brinco não uso mais, batom nunca usei. E eu não uso bermuda, não uso camiseta regata, mas isso é uma coisa minha, isso não tem a ver com santidade, isso tem uma coisa a ver comigo. Vocês vão entendendo? Santidade é o nosso interior. Isso é santo. É quando mudamos interiormente. Se alguém vê que tem coisas no seu exterior que pode trazer escândalo, ele vai preocupar em mudar aquilo simplesmente por questões éticas. E não porque vai levar para o inferno. Questões éticas. Então, santidade é isso. É uma separação. Primeiro, Deus ele é santo que nós não temos como igualar nossa santidade a dele. E para nós a santidade é isso. É a separação para o uso exclusivo de Deus. Quer ser usado por Deus? Seja santo. É simples assim. Não tem muito segredo. É só ser santo, porque aí vai estar separado para Deus. Fidelidade. A palavra fidelidade aqui, irmão, como ele vai falar que é desrespeito à veracidade de Deus. Mostra que Deus é verdadeiro em todo o seu conhecimento e em todas as suas palavras, que ele cumpre o que promete. Indica também que que o Deus revelado na Escritura é verdadeiro. Isso aqui, essa palavra fidelidade, inclusive tem algumas traduções que traz a palavra fé, que a palavra fé nada mais é do que uma capacidade de ser fiel àquilo que lhe foi imposto. Por exemplo, você tem fé de seguir a Cristo porque você vê uma fidelidade em Deus a você. Aí você tem fé nisso. A sua fé brota por causa disso. Mas a fidelidade tem a ver com isso. Deus ele é verdadeiro em tudo. Com nós deve ser a mesma maneira. A nossa fidelidade é com o nosso próximo, primeiramente com os decretos divinos nas Escrituras. A nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Que nós não devemos fazer confirmações que nós não temos como cumprir. Isso é o que a Bíblia fala de perjurar, que lá fala que nós devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, que a nossa palavra deve ser sincera, não. Ali é perjúrio. O que é perjúrio? É você confirmar uma coisa com a intenção de fazer contrário, principalmente utilizando o nome de Deus. Então, fidelidade é cumprimento do que você promete. Isso Deus comunicou a nós. Então, quando nós fazemos um compromisso, temos que ser fiéis àquele compromisso, seja de qualquer ordem. Compromisso financeiro, compromisso de trabalho, principalmente compromisso na obra, e sermos verdadeiros com nossos irmãos. O apóstolo Paulo fala assim em Efésios 5, deixai a mentira. Parece mais fácil, deixar a mentira. Aí ele vai e completa, e falai a verdade uns para com os outros, porque vós sois irmãos. Então, temos que ser fiéis com o cumprimento daquilo que falamos que vamos fazer. Isso é fidelidade. Amor. Isso é algo próprio de Deus, irmãos. Deus, ele é amor. Ele toda a essência do amor é Deus. O apóstolo João fala que Deus é amor. Então, os teólogos até costumam dizer, Deus não tem amor, Deus é amor. Ok, esse é jogo de palavra aí, não faz diferença. Mas o amor, ele é o tema central da Bíblia. Eu resumo amor da seguinte maneira: amor não é sentimento platônico, isso são paixões, não é? Inclusive a Bíblia e a própria literatura grega faz diferença na palavra amor. Não sei se os irmãos sabem disso. Existem 4 palavras para amor no grego, que é a palavra agapel, que é esse amor que a Bíblia sempre está relatando em relação a Deus, a palavra philéu, de onde vem a nossa palavra filantropos ou filantropia, que tem a ver com amor de irmão,
Não que seja irmão de sangue, mas é esse amor filantrópico, que inclusive a Bíblia fala que quando eu amo meu irmão, que não é do mesmo sangue, é como se nós dois fossem nascidos do mesmo ventre. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 12 de Romanos, que a palavra ali é filéu, que tem a ver com nascido do mesmo ventre. Então, eu e o evangelista Alex somos considerados como irmãos, como se fosse de sangue. Eu sei que não tem como comparar, mas é como se fôssemos de sangue. É isso que a Bíblia está ensinando. A palavra eros não tem na Bíblia, mas é uma da literatura grega, de onde vem a palavra erótico, o erotismo, que é a palavra que faz conotação de amor de homem para com mulher, que é o amor protegido pelo casamento. E a palavra estorgue, que é o amor familiar. Isso está falando família de sangue. Filhos, esposa, que passa a ser uma carne só depois de casado, filhos, irmãos, irmãs, tio, tia, isso é chamado estorgue. Mas a palavra ágape ou agapel, nós atribuímos sendo o amor de Deus, mas na verdade, irmãos, isso é uma conotação errada. A palavra ágapo, ela não é o amor de Deus. Ela foi a maneira melhor que os gregos acharam para descrever o que a Bíblia fala do que está relacionado ao amor de Deus. Porque não existe uma palavra que vai designar o amor de Deus. Então, a palavra agapel, ela está relacionada a um amor que é sacrificial, é uma atitude. Então, isso é amor. Por exemplo, a partir do momento que você resolve amar uma pessoa que te fez mal, que te prejudicou, isso é atitude. Vocês estão entendendo? É atitude. E essa atitude desse amor te leva ao perdão, que não é esquecimento, é capacidade de conviver com lembranças de alguém que te prejudicou sem aquilo te causar dor, porque você decidiu amar. Isso é amor. É fácil? Não. Eu vou deixar muito claro, não é fácil. Vamos ser verdadeiros que isso não é fácil. Uma pessoa amar, vou colocar numa linguagem muito simples, alguém que tirou a vida de um ente querido seu. Você decidir amar essa pessoa, é só o Espírito Santo que faz isso, porque o amor é fruto do Espírito. Então, é o Espírito Santo que faz brotar isso dentro de nós. Não é forçado, você tem que dar espaço. Mas o amor, ele é fruto do Espírito. E o amor é isso, é uma atitude. E o amor de Deus, irmãos, que é sem explicação na Bíblia, por isso que em João, e o interessante é que no grego essa palavra não tem. Só que a palavra amor lá, ela faz conotação a isso. A palavra, por exemplo, nós conhecemos muito o versículo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Na Bíblia inglesa você pega, está lá também de tal maneira, Deus amou too much. Se você pegar na Bíblia espanhola, na Bíblia latim, tá, por quê? Mas quando você pega no grego, lá não tem a palavra tal maneira. Não tem. E eu fiquei questionando, porque eu fui ver esse versículo grego, mas por que aqui não tem a palavra tal maneira? Aí eu fui fazer uma exegese do versículo, a palavra agapel, que está lá, que não é a palavra ágapo, é agapel, ela faz uma conotação por ser que Deus amou, que quando você pega ela para traduzir, para poder fazer uma exegese do versículo, dessa palavra, ela traz o sentido de que Deus amou de uma maneira incondicional. Nós não fizemos nada para ele nos amar. E por isso o amor foi grande, foi um amor que enche todos os espaços necessários para que ele pudesse ter a atitude de dar o seu filho por nós. Aí João Ferreira de Almeida, que além de ser um tradutor, era um teólogo, e os tradutores da Bíblia para o inglês colocou a palavra de tal maneira para explicar que esse amor não tinha explicação. Ficou até redundante para falar que o amor que Deus dispensou a nós não tinha explicação. Foi uma atitude de dar o seu filho. Imagina o quanto isso custou. Você já parou para pensar? O quanto custou ele dar o seu filho para nós que não merecíamos nada. Nada do nada mesmo. E ele deu o seu filho perfeito, que não devia nada para nós, que nunca fez uma coisa errada. Até tributo ele pagou. Nunca fez nada de errado para morrer por nós. Assumiu o nosso lugar na cruz, que a cruz não era dele, era nossa, para assumir aquele lugar que era de cada um de nós que aqui estamos. A cruz que foi feita para Barrabás representava cada um de nós. E Jesus assumiu o nosso lugar. Então,
Por isso que o amor de Deus é sem explicação. Eu até falei isso uma vez pregando na igreja do pastor Jeá. Os irmãos já leram aqui a parábola dos 10 mil talentos? Os irmãos já leram? Que é aquela passagem, talvez na hora que eu começar a contar, você vai lembrar. Que um homem, ele devia ao seu senhor 10 mil talentos. Jesus contando essa parábola, ele diz que o homem devia ao seu senhor 10 mil talentos de ouro. Sabe o que é 10 mil talentos de ouro? São 360 mil quilos de ouro ou 400 mil quilos de ouro. Você já tentou imaginar a quantidade de ouro que é? Porque um talento equivale de 36 a 40 quilos, e era 10 mil. Esse homem, quando o seu senhor lhe pegou, ele disse: eu pagarei tudo. Ele teria que trabalhar cerca de todos os dias, sem parar, naquela época, talvez 150 mil anos, poder pagar. E o muito como vivia nesse período de Jesus era o muito até 60 anos. Então ele não tinha condição nenhuma de pagar. E ao sair, o homem pegou e falou: olha, ele chorou, pediu para não pegar os filhos. O seu senhor lhe perdoou a dívida. Diz a Bíblia que ao sair do pátio da casa do seu senhor, a andar poucos minutos, ele encontrou alguém que lhe devia 300 dinheiro. 300 dinheiro era 30 dias de trabalho. Pagaria fácil. Que era um denário por dia. Um denário é o mesmo que um dinheiro. O denário era moeda romana. E, então, ele precisaria de esperar 30 dias para o cara pagar ele. O que ele fez? Pegou ele, sacudiu, falou que ia pegar os filhos dele, que tinha que pagar, que se não pagasse, ele ia levar os filhos dele como escravo. Quando o senhor ficou sabendo, pegou ele, chamou ele de servo mau e infiel e lançou na prisão. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: 10 mil talentos de ouro ninguém podia pagar. Ou seja, a dívida era impagável. A minha dívida com Deus era impagável. A sua era impagável. E Jesus pagou isso por nós. A parábola dos 10 mil talentos está mostrando isso. Nós não tínhamos condição de pagar nada para Deus. Por isso que quando Jesus morre e ressuscita, ele paga para Deus. Guarda isso na mente também. Não pagou nada para o diabo, igual esses pregadores falam. Ah, Jesus chegou lá e falou com o diabo: eu compro tanto rico, pobres, negros e brancos, grandes e pequenos, e mostrou a mão cheia de sangue. Jesus não pagou nada para ele, pagou para Deus. Porque nós éramos devedores de Deus e não do diabo. Nós pecamos contra Deus, então nós somos devedores de Deus. Não devedores do diabo. Senão era pedir perdão para o diabo. Nós pedimos perdão quando pecamos, não é para Deus? Então somos devedores de Deus. Jesus pagou o preço para Deus. Chegou lá e mostrou para Deus: eu assumo o lugar de todos eles na cruz. A minha morte eficaz vai pagar pelo pecado de todos. Isso é redenção. Então, esse é o amor de Deus por nós. Seu filho morreu porque nós não tínhamos condição de pagar. Então, ele nos amou de forma incondicional. Nós não tínhamos nada que agradava a Deus. Nada, mas nada, nada mesmo. Pode ser bonito, do jeito que for, pode ter dinheiro, mas não tinha nada que agradava a Deus. Outra coisa que ele fala, bondade. Ele fala que é uma demonstração de benevolência e doação de Deus a todos. Bondade quer dizer isso, com ser benevolente. Deus, ele sempre foi benevolente com o seu povo, é benevolente com a sua igreja. Cabe a nós sermos assim. Esse atributo que Deus nos comunicou nos dá a condição de ser benevolente com as pessoas, ser bondoso com as pessoas e ser bondoso com todas as pessoas. Jesus fala que se nós amarmos somente quem nos ama, nós somos igual aos publicanos, que eles também fazem o mesmo. Se formos bondosos somente com pessoas que são boas conosco, o que estamos fazendo? Nada. Você entendendo? Como que você vai entender que esse atributo de Deus trabalha na sua vida, que também é um fruto do Espírito, quando você é bondoso com quem é ruim com você? E não é simplesmente por obrigação para tentar humilhar a pessoa, mas é algo espontâneo, porque o Espírito Santo move dentro de você e faz isso. Eu estou dizendo que eu já vi pessoas que transparecem uma coisa para alguém que prejudica ele só para mostrar que ele é. Uma vez, por exemplo, isso aqui não tem a ver com bondade, mas só para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Uma vez tinha um irmão, ele não gostava de dizimar de maneira alguma.
Aí os irmãos, e ele cantava todo dia na igreja. Os irmãos, falei cantava, mas ninguém vai saber quem era. Aí ele pegou, ele. Aí o pastor foi falar com ele, que os irmãos estavam reclamando. Os irmãos lá do obreiro, principalmente os que contavam a oferta, que nunca viu um dízimo de lá. Ele foi, pegou o dízimo, colocou no envelope, foi lá e entregou na mão do irmão. Ele não esperou, ele não esperou nem passar a oferta, ele chamou o irmão entregou na mão dele para mostrar que ele estava dizimando. Isso, irmão, chama de farisaísmo, hipocrisia. E eu, por exemplo, alguém me fez mal, eu vou lá e faço bem para ele em público para poder mostrar. Não é isso. É fazer, por exemplo, quem é bom, quem é bondoso em qualquer lugar, ele é benevolente em qualquer lugar. Nós não precisamos de plateia. Nós precisamos simplesmente de que o Espírito Santo mova em nós e você faz principalmente no oculto. Esse povo que expor na vida dele em rede social é tudo hipócrita. Tem um desses pregadores aí que um dia estava fazendo compra, empurrando o carrinho. Quase que eu fiz toda a voz dele aqui. Eu tô aqui fazendo a compra para ajudar um irmão, não sei o quê. Minha mão coçou, mas eu não gosto de mexer com isso na internet. De fazer de ser hipócrita, rapaz. Que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso é ensinamento de Jesus. Então, isso é hipocrisia, irmão. Benevolência tem a ver com quem você é e não com demonstração em público. Demonstração em público se chama farisaísmo, teatro. Teatro. Querer se passar por uma coisa que não é. Isso é farisaísmo. É tudo que Jesus condenou nos fariseus no capítulo 5 a 7 de Mateus. Então, benevolência é a ação do Espírito Santo na nossa vida nos ajudando a ser bom, ser bondoso. Ele fala de justiça. Essa justiça aqui, irmão, como eu falei, a justiça de Deus ela é perfeita. Deus ele não se impressiona com coisas que nós fazemos, mas ele é justo. A justiça de Deus ela age de acordo com o seu caráter. A nossa justiça não chega em nada perto da justiça de Deus. Como eu disse, Isaías fala que a melhor justiça do homem é como trapo de imundícia. E esse trapo de imundícia ali, como na época não existia os absorventes das mulheres como temos hoje, elas usavam pano. E esse pano ele era queimado. Então, se alguém encostasse no pano usado por uma mulher que era chamado de trapo de imundícia, ele era considerado imundo até de tarde. Então, a maioria delas pegava o pano e queimava. E é isso que é comparado, a nossa melhor justiça. Como panos, os irmãos me desculpam aqui da linguagem, de menstruação, que só servia para ser queimado. Nada mais do que isso. Então, isso é trapo de imundícia. Mas a nossa justiça, ela tem que ser equidade. Nós não podemos pender para o lado de pessoas que nós gostamos mais do que outro. E vamos ser verdadeiros, irmão. Isso ocorre conosco. Isso acontece com a gente. Nós gostamos de beneficiar pessoas que são amigas nossas, que estão mais perto de nós. Só que nós não podemos ser assim somente quando a pessoa está errada. Isso você vê muito no profeta Miqueias, no profeta Amós, pessoas que eram os juízes que deveriam fazer justiça com as pessoas menos favorecidas, mas vinha as pessoas que eram figurões e comprava o juiz, ele beneficiava aquela pessoa que tinha dinheiro. E na igreja, se nós formos beneficiar pessoas que dizimam mais, pessoas que são mais amigas nossas, vamos prejudicar outras. Então, equidade é o que está nivelado. Olhamos no mesmo nível. Justiça é isso, é a capacidade de colocar no mesmo nível todas as coisas. Isso é justiça. Você colocar, passar a régua e ver o que está faltando, e o que está certo, está certo. É assim que é justiça. Ela não pende para lado nenhum. E se isso foi comunicado a nós de Deus, ela tem que caminhar na perfeição da mesma maneira que a justiça de Deus é perfeita. Ele até mostra aqui, ó, que a pessoa que tem esse atributo, ele sempre age de conformidade com o que é justo. O que é justo. Em Provérbios, irmão, que para mim é um dos livros extraordinários da Bíblia na sua composição de frases, não frases de efeito, mas frases inspiradas pelo Espírito Santo, que remete a um convívio. É claro que nós não fazemos doutrina. A doutrina que eu falo ali são doutrinas teológicas.
do livro de Provérbios. Mas o livro de Provérbios, ele mostra como é o convívio das pessoas. Para isso o livro de Provérbios foi escrito. Aquelas frases que você vê ali, ela mostra o nosso convívio no dia a dia. E, inclusive, tem muitos provérbios que estão mostrando ali o que é justiça. E o que é uma pessoa que não é vendida. E o que é uma pessoa que não pende para o lado de quem é amigo dele. Mas ele é justo, ele faz o que é justo, ele passa ali, como diz, a régua e vê aonde está faltando e não pende para aquele lado, simplesmente porque é um irmão dele, é um amigo, é alguém que ele gosta, ou é alguém com uma condição melhor financeira, como era feito no livro do profeta Miqueias e o profeta Amós. Mas ele é uma pessoa que age da maneira correta. Como nós agimos da maneira correta naquilo que é teológico dentro da igreja? Quando nós utilizamos a Bíblia. Exemplo, eu sou amigo do evangelista Alex, congrego com ele. Aí eu erro. Sou evangelista, ele pensa, se eu falar, vai trazer um escândalo para a igreja. O web é evangelista, o pessoal gosta dele e tal. Então, vamos colocar esse negócio debaixo do pano. Chama os dois lá, ora, vamos perdoar ele. Perdoou. Ou então, vamos deixar ele uns dias sem pregar, depois a gente volta aí. Aí o diácono Eliel faz o mesmo. O Guriel é diácono, não vai acabar, o pessoal vai acabar. Vou pegar o irmão Robert, que eu acho que ele não é obreiro consagrado, não. Né? Não? Então, pegar o irmão Robert. Aí vai pegar o irmão Robert disciplinando ele. Por que que comigo? Porque eu carreguei o título, conheço o evangelista Alex desde o Brasil. Então não pode ser assim. Estão entendendo? O que serve para um serve para todos, principalmente o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala quando o obreiro peca, e deve ser repreendido em público. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Quem quiser conferir pode abrir. Lá está falando do ministro, presbítero, que era o obreiro principal na época, que quando ele peca, ele tem que ser repreendido em público para que todos o vejam e temam ao Senhor. Então, esse negócio de passar pano, ficar escondendo coisas, só traz prejuízo para a obra de Deus. Principalmente quando nós punimos uns e acoitamos outros. Se trabalharmos assim com todos, eu não concordo com esse negócio de ficar expondo a vida dos outros, não. Igual antigamente a Assembleia de Deus fazia, não. Não concordo com isso, não. Mas se é para fazer, que faça com todos. Desde o obreiro até o irmãozinho lá que acabou de aceitar Jesus ser batizado. Que façam com todos. Eu estou dizendo que uma igreja aqui da região nossa aqui, teve um obreiro que eu conheço há muitos anos. O obreiro estava mantendo uma vida dupla de adultério, já tinha mais de 3 anos. Aí eles descobriram. Pegaram o obreiro e mandaram para a Flórida. Nós vamos mover o obreiro. Precisando ir na Flórida. Mandou para a Flórida. Chegou lá, disse para ele que ele ia cumprir 1 ano no banco. Eles iam pagar o aluguel dele por 3 meses e dar um salário por 3 meses. Depois ele teria que trabalhar. Sabe o que ele fez? Pegou o terceiro salário, comprou uma passagem e voltou para Boston. Foi para a cidade lá, onde ele era, a cidade de Framingham, e foi lá no pessoal da igreja e contou uma história triste. O pessoal da igreja foi e abriu uma igreja com ele. 80% do povo da igreja. Aí o pastor foi lá, reuniu o povo e falou o pecado dele para o povo. O povo virou e falou: sabe o que o povo falou com eles? Se vocês tentaram ocultar, levando ele para lá, para a Flórida, e deixar ele lá, por que agora vocês vêm contar para nós? Se ele ia ser perdoado lá, ele é perdoado aqui, ué. E está todo mundo com o pessoal lá. E a igreja lá está na pindaíba. Vamos ser verdadeiros. Eles falaram mentira? Não. Se eu oculto o pecado de alguém, depois que ele faz o negócio eu tento falar, o que eles falaram é o corretíssimo. Ué, se eu perdoei ele, por que o povo não pode perdoar? A igreja foi e ficou no prejuízo. Agora, se eles tivessem tratado, irmãos, nós vamos tratar aqui o irmão obreiro, o irmão precisa de ser removido da igreja, porque o irmão cometeu um pecado, então ele não pode ficar na frente da obra. Nós não estamos aqui julgando ele para lixeira, estamos trabalhando com ele, porque assim é Jesus, Jesus não tem lixeira. Explicar tudo para a igreja, movido o irmão. Se ele não quisesse congregar lá por vergonha, ele vai vir para a sede agora. Esconder, não. Porque com os outros, eles banem eles mesmo. Eu estou falando que eu conheço o ministério, já congreguei lá de muitos anos, então eu sei como que é. Não estão compreendendo? Então, as coisas de Deus vão ter que ter equidade. A justiça é isso. Deus, como ele não passa pano em ninguém, do mesmo jeito é a igreja. Desde os pastores até
o menor da igreja tem que ser tratado da mesma maneira e a justiça de Deus tem que ser aplicada da mesma maneira sobre a vida deles. Agora, uma coisa interessante, irmão, de todos esses atributos que nós recebemos de Deus, devido à queda, como eu já falei, esses atributos que nós possuímos, ele não pode ser equivalente à maneira que é de Deus. O exemplo que eu falei é da justiça. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo simples. Se alguém aqui entrar na polícia militar, você faz o voto de prender até a sua mãe. Mas a verdade é, você não prenderia sua mãe. Então porque o nosso senso de justiça não é igual ao de Deus. Você não ia prender sua mãe. Você talvez não prenderia nem seu irmão. Então, o nosso senso de justiça é esse. Aí eu vou transferir isso no campo bíblico, no campo da igreja. Quando nós, por exemplo, alguém comete um ato na igreja, um ato hediondo, vou colocar, por exemplo, um abuso, que como aqui eu creio que não vai ser derrubado o vídeo mesmo, um abuso de criança. E eu não estou dizendo que quer fazer o contrário, não, porque eu também sou pai. Apesar dos meus filhos já estar adultos, eu sou pai. A nossa tendência é que ele seja preso e seja um monte de coisa. E realmente a lei está aí para isso, ele tem que ser preso. Verdade, a lei tem que ser preso, tem que cumprir a lei. Só que depois que ele cumpre a lei, não importa se são 5, 10 anos, aquela família ofendida e as pessoas que são amigas ainda ficam com aquele negócio na mente que queria que ele apodrecesse na cadeia. Verdade ou não? É o que nós somos seres humanos. É porque é a nossa justiça. Agora, aplicando a justiça de Deus, por exemplo, se Deus é justo, muito justo, perfeito da sua justiça. E mesmo assim, ele nos justificou. E é um ato só dele. Ele justificou a cada um de nós. Parece um pouco incoerente. Os irmãos estão entendendo? Parece incoerente, porque se nós temos esse senso de justiça, de punição numa pessoa que comete uma falha, por que Deus nos justificou? Nós podemos perguntar isso. Mas uma coisa é, a justiça de Deus é tão perfeita que alguém precisou de pagar o preço dessa justiça. Nós somos justificados através da justiça de Cristo. Como Cristo morreu sem pecado, as nossas falhas ela é imputada em Cristo. Por isso nós nos tornamos justos através do justo Cristo. Por Cristo ter pago o preço, nos tornou justo. Por isso que eu estou dizendo que a nossa justiça ela é errada, porque às vezes nós beneficiamos as pessoas. Já Deus não. Para que o nosso pecado fosse punido, ele puniu no filho dele. Então, os irmãos conseguem dimensionar a justiça de Deus e a nossa? A nossa perde de um monte. Porque nós não sabemos fazer justiça, porque somos caídos. Temos que buscar na Bíblia o máximo para não errarmos nisso. Doutrina da Trindade, irmão. Aqui nós terminamos essa primeira unidade. Eu vou entrar na segunda unidade. A doutrina da Trindade, irmãos, é um assunto que passou aqui na lição da escola bíblica, com muitas dificuldades. Eu conversei com muitos irmãos, eles tiveram muitas dificuldades pelo seguinte. A primeira coisa que eu falo é, antigamente, as lições da escola bíblica eram mais didáticas, elas tinham mais complemento. Hoje, o escritor da lição da escola bíblica, os escritores, estão escrevendo, primeiramente, atrás de dinheiro. Como eu falei na aula passada, eles escrevem a lição resumida, o livro de apoio e uma revista. Então, se você quer estar inteirado da ação, você tem que comprar os 3. Já gastam dinheiro a mais. Depois, quando o Eurico Bagster, que é um dos pioneiros da Assembleia de Deus, pastor Antônio Gilberto, Abraão de Almeida, pastor Claudio Leonor de Andrade, que é muito citado aqui no livro, outros como Adilson Farias, eles escreviam uma lição mais simples, com mais argumento, lembrando que os nossos irmãos antigos, que a Igreja Assembleia de Deus cresceu demais, eles não eram teólogos. Então, essas lições, elas eram mais práticas. Hoje, os nossos escritores, eles estão escrevendo a lição como se todo mundo, todos os professores fossem teólogos. E não é como se fosse um teólogo muito dos bons. E eles trazem termos da lição que, por exemplo, esses termos da lição que as pessoas não têm conhecimento.
Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da palavra gnosticismo, da palavra ascetismo, é, dessas linhas teológicas de Armínio, Calvino. Então, nós temos que entender que nem todos os professores eles são estudados dentro da Assembleia de Deus. E devido a essas dificuldades, vem muita dificuldade nessa lição. Só, irmão, que o assunto da Trindade ele ficou cansativo porque ele quis gastar 3 lições para falar do assunto e ele ficou repetitivo. O assunto da Trindade é o seguinte: o comentarista vai mostrar aqui que Deus ele é trino e é uno ao mesmo tempo. É um Deus que subsiste em 3 pessoas. E isso não tem dificuldade nenhuma. Essas pessoas que, como o grupo Voz da Verdade, que são unicistas, ficam tentando fazer chacota, falar é o Deus de 3 cabeças. Aí eu só pergunto uma coisa. Eu acabei de dizer para os irmãos aqui que Deus é todo poderoso, certo? Ele tem poder, ele pode fazer o que ele quer. Se Deus, irmãos, é todo poderoso, qual a dificuldade que ele tem em subsistir em 3 pessoas? Me fala. Ele podia subsistir em 10, 50, 1000. Bastasse ele querer. Ele é Deus, ele é soberano. Então não tem essa dificuldade. A questão é, se você acompanhar o campo da revelação bíblica e a maneira progressiva que a Bíblia foi construída e a revelação de Deus foi dada a nós, vamos entender isso. Eu entendo a dificuldade dos judeus entender isso, porque eles apegaram ao Antigo Testamento, mas para nós que vivemos 2000 anos depois da construção de toda a Bíblia, nós não temos essa dificuldade. Nós não temos essa dificuldade. Primeiro que nós temos o Espírito Santo e ele comunica conosco. O muito que você não sabe explicar a doutrina da Trindade, você consegue acreditar nela, porque você tem o Espírito Santo. Você não consegue colocar no papel detalhadamente como a Trindade trabalha. Mas você tem em você como a Trindade trabalha. Você entende a Trindade para você, você não consegue explicar. Mas você tem o senso de que a Trindade existe porque você tem o Espírito Santo. Só que a Trindade, o Deus, que essa doutrina, como eu ia falar aqui, que a doutrina da Trindade, ela afirma que Deus subsiste em 3 pessoas, porém, é um só Deus. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Isso está resumido. Uma palavra de Billy Graham, ele dizia que a Trindade ela não se explica, ela se aceita por fé. É como eu disse, você talvez não consegue trazer explicações teológicas, mas você entende pela fé as 3 pessoas é um Deus. Ele vai mostrar aqui, ó, princípios das controvérsias da Trindade. Então, ele vai falar que nem todos concordam e aceitam a doutrina da Trindade. E a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, ela foi a primeira vez usada por Tertuliano. Tertuliano é um dos pais apologistas da igreja. Só um momento que eu vou pegar um livro aqui do Tertuliano. Existe essa coleção do livro dessa cor aqui, que é chamado da Patrística. Está até escrito aí em cima com a letra clara. Esse aqui ficou virado para os irmãos, mas está escrito que Tertuliano. Esse livro aqui é um apologético e o Pálio. Esse livro ele trata de maneira apologética a respeito das pessoas que eram contra a Trindade, negando a pessoa de Cristo como Deus e negando a pessoa do Espírito Santo. E Tertuliano foi quem deu origem ao nome da palavra Trindade, reconhecendo que Deus é trino, que Deus ele trabalha de uma forma que são 3 pessoas que não entram em contradição uma contra a outra, não é uma maior do que a outra. Quando a Bíblia mostra que que Deus é cabeça de Jesus, não tem a ver com posição de tamanho ou de quem é mais importante, tem a ver com onde Cristo estava na terra ao assumir a natureza humana, ele passou a ter Deus, o Deus Pai, como seu Pai. E isso não transforma ele menor do que Deus, mas mostra um papel a se cumprir. Os irmãos estão compreendendo? Simplesmente uma que nós chamamos de economia divina. Um papel a se cumprir, da mesma maneira que Jesus não é maior que o Espírito Santo. Então, é um Deus que subsiste em 3 pessoas da mesma essência, co-iguais,
Ninguém é mais do que ninguém. E esse Tertuliano, ele foi quem sistematizou. Ele não criou a doutrina da Trindade, ele sistematizou, ele organizou a doutrina da Trindade baseada desde o Antigo até o Novo Testamento, mostrando a presença do Espírito Santo, a presença do Deus Pai e as profecias relacionadas a Cristo no Antigo Testamento, mostrando a presença de Deus Pai, do Espírito Santo e de Cristo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo é um dos que mais fala a respeito do Espírito Santo, juntamente com Lucas. Lucas realmente é considerado o escritor carismático, ou seja, que fala do Espírito Santo mais do que todos os outros. Então, o Tertuliano simplesmente sistematizou a doutrina, trazendo para nós com clareza que Deus trabalha dentro de uma triunidade. E lembrando que isso foi muito pregado na Assembleia de Deus, hein? E isso é heresia. Nós vamos ver mais na frente aqui, isso é heresia. Que há manifestações diferentes. Alguns até costumavam dizer que o Deus Pai trabalhou no Antigo Testamento, Jesus trabalhou nos Evangelhos e o Espírito Santo trabalhou na igreja. Isso é heresia, irmão. Não são manifestações de Deus. É um Deus que trabalhou sempre, desde o Antigo como o Novo Testamento, nas três pessoas. Prova, vou provar com uma passagem só da Bíblia. Isaías 6. O profeta Isaías fala assim: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isso é interessante. Aí Jesus, no capítulo 8 de João, ele falando com os fariseus, ele fala assim: Isaías me viu. Isaías me viu. E quando você vai na referência, ele está falando a referência do capítulo 6 de Isaías. Jesus disse que Isaías viu ele. E Paulo, no capítulo 3 de Atos, fala que Isaías viu o Espírito Santo. E é a mesma passagem. Aí, inclusive, ele cita embaixo que quando ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Paulo, citando essa passagem, fala que Isaías viu o Espírito Santo. Então, um Deus que subsiste em três pessoas. Os três já estavam no Antigo Testamento. Jesus fala para os fariseus que Abraão ansiou por ver os dias deles e viu. Ele disse que Abraão viu ele. Vocês estão compreendendo que nós não sabemos qual é a parte da Bíblia, se está falando daquela parte que foi três anjos ali, na verdade, dois anjos de uma aparência humana que nós chamamos de teofania, que foi o que ficou conversando com Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, ou se foi no capítulo 15 que quando Abraão partiu o animal, passou uma tocha de fogo ali no meio daqueles animais e acendeu o holocausto dele e fez a promessa, ratificou melhor a promessa da descendência. Nós não sabemos se foi qual dessas passagens que é, mas Jesus fala que Abraão viu ele. Então, Jesus já estava no Antigo Testamento. Vocês estão compreendendo? Então, a Trindade não são manifestações de Deus, são pessoas distintas com a mesma essência. A mesma essência, não manifestações. Isso aí chama unicidade de Deus, que é heresia. Isso é outra heresia, que é diferente do unicismo e é heresia. A outra parte é falar assim, ó. A discussão acerca da Trindade se estende até o Concílio de Nicéia, cuja preocupação principal era discutir acerca da divindade de Cristo, e é retomada no Concílio de Constantinopla, cuja discussão central foi a divindade do Espírito Santo. Dessa forma, chegou-se a um acordo acerca da divindade em sua relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, lembrando que os concílios não determinavam doutrina, os concílios simplesmente reconheceram doutrina. Porque talvez você vai ouvir algum abestado aí falando, seja eles Testemunho de Jeová, unicista como a Igreja do Voz da Verdade, vai ver aí católico falando que as coisas foram criadas nos concílios. Não. É a mesma coisa. O que é concílio? Convenção. As convenções não são para criar doutrina, são para estudar doutrinas e chegar a um ponto bíblico da doutrina. No concílio de Nicéia,
Eles estavam preocupados em estudar a respeito da pessoa de Cristo, reconhecer a divindade de Cristo. Havia muitas doutrinas errôneas a respeito de Cristo, que inclusive é tratado... Só um momento, deixa eu pegar um outro livro ali. É tratado nesse livro aqui, de Orígenes também, que é um dos pais da igreja, que é chamado Contra Celso. Esse livro, esse Celso, ele tentava negar todas as doutrinas, todas as relações de Cristo como Deus. Ele tinha um pensamento gnóstico, então ele tentou debater todas as doutrinas contra a pessoa de Cristo. E Orígenes, que foi um dos pais da igreja, ele esteve presente nesses concílios e ele debateu e mostrou que Cristo é Deus. Muito que Orígenes tinha os seus pensamentos em questões de aplicações das suas pregações relacionadas à alegoria, mas na teologia ele era bom. E esses concílios reconheceram que Jesus é Deus biblicamente, não que eles criaram a doutrina. E no concílio de Constantinopla, que é chamado concílio constantinopolitano, isso aqui não tem a ver com Constantino, tem a ver com a cidade de Constantinopla. Estou falando porque na lição, numa das lições aí que terminou essa lição do primeiro trimestre, trazia essa parte que... E tem uma palavra lá que me fugiu da memória, que agora a palavra que era usada lá para falar da pessoa de Cristo, que ele foi enviado o Espírito Santo foi enviado pelo Pai por Cristo. O reconhecimento no Concílio de Constantinopla já estava em volta da pessoa do Espírito Santo. Então, eles trabalharam, chegaram à conclusão no Concílio de Constantinopla que o Espírito Santo também é Deus. E não uma manifestação de Deus, como alguns alegam, ou uma força de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Ele tem a mesma essência, os mesmos atributos, é a mesma divindade do próprio Deus. O Espírito Santo já estava presente no período da criação. É só abrir o versículo 2. Já estava presente ali. Então, os concílios serviram para sistematizar ou organizar as doutrinas que nós temos hoje, como cristologia, pneumatologia, a matéria de teontologia que nós estamos estudando. Ele fala de grupos antitritarianistas. Ele vai mostrar aqui o monarquismo, que ele fala que representa a ideia de que Jesus era apenas um homem de vida santa e que teria recebido o Espírito Santo por ocasião do seu batismo e foi adotado por Deus, e que, em certo sentido, havia se tornado divino através da sua ressurreição. Ou seja, a construção teológica parece bonita. Ele fala que Jesus era santo e que Jesus ressuscitou. Parece verdade, mas não é verdade. Porque, inclusive, nessa lição que passou, o pastor Douglas Batista ele foi infiel, e eu gostaria de ver a cara dele falar isso para ele, que ele foi infiel ao livro de Stanley Orton. Stanley Orton é um escritor da Assembleia de Deus, um teólogo assembleiano, que escreveu um livro, Teologia Sistemática. É um livro muito bom, de uma linguagem muito simples e muito bom de adquirir. Eu tenho esse livro no Brasil, da Assembleia de Deus. O Stanley Orton, ele apresenta várias linhas teológicas. E uma da que ele está refutando é uma linha que falava que Jesus foi adotado pelo Pai e o bendito do Douglas Batista pegou essa linha que ele está refutando e colocou como se o Stanley Orton estivesse falando aquilo a favor da adoção de Jesus pelo Pai. Aí isso é heresia. Jesus não foi adotado pelo Pai. Jesus, ele é Deus. Deus. Jesus, ele veio a ser filho de Deus no ventre de Maria. Então, a posição de Jesus como filho de Deus é quando ele se tornou Jesus o Cristo. E quando a Bíblia fala que Jesus é gerado por Deus, a Bíblia falando está relacionada à sua encarnação. Teologicamente, quando fala que ele é gerado de Deus, está relacionado que ele é co-igual ao Pai. Por exemplo, o filho do evangelista Alex tem um DNA do Alex. Vocês vão entendendo? Então, é como se ele fosse uma extensão do Alex. Ele tem o DNA do Alex. Quando a Bíblia fala que Jesus é gerado pelo Pai, quer dizer que ele tem a mesma essência do Pai, teologicamente. Biblicamente, é que ele usou o ventre de Maria para se encarnar. Simplesmente isso. E isso também criou uma certa confusão nessa lição aí.
Aqui o comentarista da lição está mostrando que esse monarquismo ele foi condenado nos concílios porque Jesus ele é Deus eterno, ele não é adotado pelo Pai e nem tampouco ele simplesmente viveu uma vida santa porque tinha o Espírito Santo. Aqui o comentarista não mostra, mas na nossa lição passou isso, que Jesus era usado pelo Espírito Santo para operar milagres. Os irmãos devem lembrar isso. Isso aí é outra heresia. Porque, primeiro, se Jesus é Deus, ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Por que ele precisava de ser usado pelo Espírito Santo? Aí o comentarista colocou lá assim, que a Bíblia não fala isso. Ele abriu mão dos seus atributos divinos para ser usado pelo Espírito Santo. Agora vamos lá. Se o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus, qual a razão que ele tinha que usar o poder do Espírito Santo e não dele, se tudo gira em torno de glorificar o nome de Deus? É só raciocinar inteligente, não precisa de pensar muito. Para mim, precisa de pensar muito para criar essa história que Jesus foi usado pelo Espírito Santo. Os escritores na revelação bíblica, como Lucas, mostra a humanidade de Cristo. Irmãos, lê os 4 evangelhos, você vai ver uma conotação de apresentação diferente de Jesus nos 4 evangelhos para se completar. Lucas, ele mostra a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus para mostrar como o Espírito Santo agia na igreja, vai agir na igreja. Já João mostra que Jesus é Deus. É Deus com igual ao Pai. João mostra isso. Que todas as ações de Jesus foi pelo poder de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 2, Jesus perdoa o pecado daquele homem que eles abriram o teto de uma casa para descer ele. E eu ouvi um pregador dizer, e a lição falou isso, que Jesus perdoa o pecado no mesmo nível de quando a igreja se reúne, que lá fala que o que a igreja ligar no céu será ligado na terra, o que ela desligar no céu é desligar na terra, em relação de perdoar pecados, que está falando no âmbito da comunhão da igreja. É isso que é o versículo, ligar no céu é ligado na terra. E aí fala da questão do perdão do pecado em corpo de igreja. Diz o comentarista que Jesus perdoa o pecado nesse sentido. Igual, por exemplo, o evangelista Alex reúne com os seus obreiros para trazer alguém para a membresia da igreja. Irmãos, isso é heresia. Jesus perdoou o pecado como Deus, de purificar o pecado daquela pessoa, purificar literalmente. Porque somente Jesus pode perdoar pecados. A igreja, quando ela tem essa conotação de perdoar, ela está perdoando a ação da pessoa que afetou alguma coisa em relação ao corpo de Cristo. E não perdoar pecados. Eu não tenho condição de perdoar pecado. Por isso que a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia vem de Deus, não do homem. Então, Jesus, tudo o que ele fez, andar sobre as águas, multiplicar pão, tudo o que ele fez, parar a tempestade, foi com o poder que ele tem como Deus. Jesus nunca utilizou do seu poder para benefício próprio. Isso aí você não vai ver na Bíblia. Por exemplo, o que o diabo falou para ele? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão. Ele transformou? Não. Porque ele não faz nada por benefício dele. Quando os fariseus virou e falou assim, tu és o Messias, faz um sinal para nós. Jesus falou assim, o único sinal que vocês vão ter é do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, ele estava mostrando que o sinal que teria a ressurreição dele. Quando Pilatos transportou Herodes para a jurisdição, transportou Jesus para a jurisdição de Herodes, o que Herodes falou para ele? Está lá em Lucas, faz um milagre para me ver. Jesus ficou calado. Porque Jesus não faz milagre por benefício próprio. Jesus fizesse o milagre, Herodes ia falar o quê? Não, esse homem nem vou mandar ele de volta para Pilatos, não, vai ficar aqui. Ele compraria a briga, defenderia Jesus, Jesus não teria morrido por nós. Jesus não veio para isso. Os irmãos estão compreendendo? Jesus não fez milagre para benefício próprio. Todos os milagres que Jesus fez foi para ajudar alguém, como curar paralítico, dar vista cego, multiplicar pães, acalmar a tempestade. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele estava dormindo na tempestade, não estava incomodando ele. Possivelmente, os 12 não conseguiam nem fechar o olho, de medo, e pelo balanço do barco não tinha como dormir. Jesus estava dormindo. E não é simplesmente que ele estava cansado, é porque a tempestade não fazia nada de diferença para ele.
Ele sabia que ele ia morrer na cruz e não na tempestade. Então, tudo que Jesus fez foi em benefício das pessoas e não para si mesmo. Aí o comentarista vai mostrar mais que o monarquismo, ou mesmo conhecido como modalista, eles negavam a divindade de Jesus Cristo nem do Espírito Santo. Entretanto, essa posição dos ensinos bíblicos negava a distinção das pessoas da Trindade. Só que essa distinção aqui, ela tem a ver com o pensamento unitarista, como eu falei no início, que esse pensamento ele traz a ideia de que houve três manifestações diferentes de Deus. Como já disse que foi pregar muito na Assembleia de Deus, que o Pai, no Antigo Testamento, Jesus no Evangelho e o Espírito Santo no período da igreja. Isso é um negócio, irmão, que parece verdade, mas não é. Jesus continua atuando na igreja hoje? Continua ou não? Deus Pai atua na igreja hoje? E o Espírito Santo não está na igreja? Então, sempre trabalhar em conjunto. Isso é muito claro na criação, na descida da Torre de Babel. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na Torre de Babel, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então, sempre trabalhar em conjunto. A única coisa que existe é o que nós chamamos de economia da Trindade. A ação que Deus tinha para trabalhar na redenção. A redenção é que Deus planejou, o Filho executou e Cristo e o Espírito Santo, ele capacita, iluminando as pessoas a permanecer debaixo da redenção. É a única maneira. A economia da salvação. Só nessa forma que houve essa maneira diferente de execução de trabalho. Nada mais do que isso. A Trindade sempre trabalhou em conjunto. A outra doutrina que ele mostra aqui são a doutrina que as escrituras ela é baseada, a Trindade, ela é baseada nas escrituras. Você vai ver que toda a composição do pensamento de Deus Trino, ele está na Bíblia. Não é nada inventado. Não foi inventado por Tertuliano. Tertuliano, ele estudou e sistematizou, organizou para ficar da melhor maneira possível para que nós pudéssemos ter como defender e entender a doutrina da Trindade. Eu sei que, tipo assim, com a nossa mente carnal, nós não conseguimos compreender a Trindade, mas a maneira que ela é revelada nas Escrituras te faz entender que há esse trabalhar do Deus Trino, que ele redundou na redenção do homem. E outra coisa interessante, que o próprio termo na Bíblia, muitas vezes utilizado para Deus, principalmente a palavra Deus único, como está lá no Shema Israel, que Deus é único Deus, a palavra ali é errado. E a palavra errado tem a ver com composição. E lá, quando se liga que Deus é Deus único, está falando que Deus é um Deus composto, que há personalidades em Deus. E a revelação bíblica mostra isso. Que, como eu já disse, a Bíblia ela é uma revelação progressiva, uma construção progressiva. Por isso, quando você entende essa construção progressiva, nós não temos a dificuldade de aceitar a Trindade. Essa economia da Trindade, a maneira que Deus trabalhou. Nós não temos essa dificuldade. Agora, há um mistério de como nós, na eternidade, vamos ver Deus? Nós não sabemos como vamos ver Deus. Uma coisa eu posso falar, apesar que nós vamos entrar na próxima aula a respeito de Cristo, é tentar entender que Cristo ele está no céu como homem. Os irmãos sabiam disso? Que Jesus está no céu como homem. E não está no céu como alguns pensam que Jesus chegou depois das nuvens e transformou em Deus ou no Espírito. Não, Jesus está no céu com o mesmo corpo que ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo fala assim, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Está muito claro isso. Ou seja, para nos confortar, nós temos um representante nosso no céu. Quando Jesus, sendo Deus, assumiu a forma humana, ele permaneceu com a mesma forma humana após ele ressuscitar e ir para o céu. E a Bíblia fala em 1 João capítulo 3 que na ressurreição e na transformação nós seremos semelhantes a ele.
E eu lembro que antigamente os pregadores dessa questão escatológica sempre diziam que quando nós ressuscitarmos, os que já morreram, nós que ficávamos vivos, que fomos transformados, aquele que é feio vai ficar bonito, aquele que é grande, que é pequeno vai ficar grande, aquele que é gordo vai ficar magro. Irmãos, vai ressuscitar do mesmo jeito. Né? Vai, se é feio, vai ficar feio. Vai ter a glória de Deus e vai ficar. Vai ter um corpo que não adoece mais, imortal, mas vai ressuscitar com essa mesma cara aí. Não pensa que vai mudar, não, não vai, não. Vai ter um corpo, que a Bíblia deixa muito claro, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, teremos um corpo. É como se nós voltássemos no período do Éden antes da queda. Adão tinha um corpo perfeito que foi criado para ser imortal. A morte veio através do pecado. Só que, como o pecado já foi pago e Cristo vai nos dar uma vida eterna após a volta dele, para os que já morreram e para os que estarem vivos, essa vida eterna, nós vamos viver ela no corpo que nós temos, porém, um corpo restaurado para toda a vida, transformado, melhor dizendo, não só restaurado, porque o restaurado pode ter uma conotação um pouco ruim, mas transformado, como diz o apóstolo Paulo. Ele fala: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. Todos ali ele fala, tanto os que morreram como os que estiverem vivos. Todos irão ser transformados. Aí vai falar que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, esse corpo que adoece, que perece, que envelhece, não vai ter isso quando formos transformados em corpo de glória. Permaneceremos como somos. Então, amém, irmãos? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Nós continuamos na próxima aula falando a respeito da doutrina de Cristo e da doutrina dos anjos. Eu recomendo aos irmãos esses livros aqui, irmãos. São um livro que mostra toda a construção teológica que nós temos hoje. Tem muitas coisinhas que eu não concordo, mas foi o início do cristianismo, pós a morte dos apóstolos, o início do cristianismo, homens como Tertuliano, que viveu por volta do século II, Origem, que viveu ainda no início do século, no fim do século II. Então, são doutrinas boas, tem muita teologia boa. Alguns livros são baratos, outros estão um pouco. Eu não acho tão caro, mas de repente para alguns irmãos pode ser caro. Mas são livros bons. São 50 livros, mas eu não aconselho a comprar os 50. Tem muita coisa que é repetida e tem uns ali que eles largaram. Estava na beira assim, do catolicismo romano e eles trouxeram alguns resquícios do catolicismo romano na vida deles. E alguns muito pensamento judaizante. Então, mas são livros excelentes para ter na sua biblioteca. Como eu já falei, continue insistindo, construa a sua biblioteca se você quer ser um bom teólogo, um bom pregador, um bom ensinador. Se você não construir a sua biblioteca, você vai ter muita dificuldade de expandir o seu conhecimento. Bem, nós vamos agradecer ao Senhor. Vou pedir o nosso irmão diácono Eliel para estar orando e logo após os irmãos tenham liberdade para poder se retirar da sala. O áudio do Larissa. Abriu o áudio, maravilha. Ora, Senhor Deus, amado querido Pai, Senhor, eu te agradecer, meu Deus, por essa aula. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi ministrado, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender. Ó Deus, tudo aquilo que foi dito, Senhor, que a gente venha guardar nosso coração e que nós venhamos praticar, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma maravilhosa noite, uma semana abençoada.